Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de formação de conselheiros em dependência química do Instituto Educacional New Life. Aula de número 14. Vamos encerrar o módulo 3 falando sobre os 12 passos. 12 passos que são um elemento central, fundamental, dentro do plano terapêutico da grandíssima maioria das instituições, né? Eu gostaria até de dizer que deveria ser de todas, porque os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, posteriormente adaptados para Narcóticos Anônimos, e que são utilizados em diversas irmandades de 12 passos, eles contêm elementos poderosos de terapia cognitiva comportamental, de plano de prevenção da recaída, são uma ferramenta que, se trabalhada de maneira séria, contém todos os elementos necessários para uma sobriedade duradoura. Ok? Então, vamos conversar com uma breve apresentação do que são os 12 passos e depois vamos entrar em detalhe em cada um dos passos. É importante aqui termos a noção de que não estarei aqui ensinando o passo. Não estarei aqui explicando o passo como se explica para um acolhido. Estarei explicando como o conselheiro deve incutir no acolhido o desejo de praticar aquele passo, compreender a necessidade de praticar aquele passo e saber quais são os princípios que ele precisa praticar para atingir, a proposta de cada um dos passos. Então, muito mais do que saber o que são os passos, saber como trabalhar os passos, é saber como transmitir ao acolhido que chega, a ideia da necessidade de trabalhar os passos, ensiná-lo como fazer os passos, romper as barreiras que são inerentes a cada passo, ok? Então, vamos lá. Pois bem, os 12 passos de NA, um caminho de recuperação e esperança. O que são os 12 passos de NA? NA é uma fraternidade de recuperação, uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1953 nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, e presente em todo o mundo. É um programa espiritual, mas não religioso, adaptado dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Vejam bem, 18 anos após a fundação de Alcoólicos Anônimos em 1935, data essa que consideramos o surgimento oficial de Alcoólicos Anônimos, surge Narcóticos Anônimos. Por que surgiu Narcóticos Anônimos se nós já tínhamos uma irmandade de 12 passos, o Alcoólicos Anônimos? Vejam bem, naquela época ainda existia um certo tabu com relação a usuários de outras drogas que não o álcool. Muitos adictos procuraram ajuda junto a Alcoólicos Anônimos, visto que a fama de um programa de recuperação que dava certo estava se espalhando. Entretanto, muitos não se sentiam à vontade. Inclusive, aqueles que já estavam lá dentro da sala, que eram os chamados alcoólicos puros, e também os chamados alcoólicos cruzados. Isso causava, em função do desconhecimento na época do que é dependência química, hoje isso já não é mais tabu, mas naquela época era. Hoje não. Hoje a grande maioria das salas de Alcoólicos Anônimos também recebe de braços abertos dependentes químicos de outras substâncias. Mas naquela época havia sim um certo tabu. Então Narcóticos Anônimos surgiu neste contexto. Hoje está presente em mais de 140 países e com mais de 70 mil reuniões semanais ao redor do mundo. Se eu não me engano, esse dado ele já tem uns 2 anos, então está desatualizado. Provavelmente hoje é mais do que isso. Um dos lemas centrais de Narcóticos Anônimos: um adicto ajudando outro adicto é sem paralelo, ou seja, sem comparação. Não estamos aqui querendo menosprezar ou diminuir a ajuda terapêutica de profissionais, como médicos, psicólogos, e diversos outros profissionais que atuam junto ao adicto em tratamento da dependência química. Entretanto, aquele que viveu e sentiu na pele
ele realmente tem condições de enxergar a coisa de uma perspectiva que ninguém mais pode. Então é por isso que um adicto ajudando outro adicto é sem paralelo. A jornada dos 12 passos, ela se divide em 4 fases. Normalmente, a maioria das pessoas não para pensar nisso, mas todas as coisas na vida exigem preparação, execução e manutenção. E não é diferente com os 12 passos. Costumamos dividir os 12 passos em 4 grupos principais. Os passos de preparação, de 1 a 3, que envolvem rendição e entrega. Os passos de 4 a 7, que são chamados passos de ação intrapessoal. Os passos 8 e 9, que são chamados passos de ação interpessoal, porque é o momento em que trazemos os outros para o nosso processo de recuperação. É o momento em que tentamos reparar, tanto quanto possível, a qualidade das nossas relações sociais. E depois de ter arrumado a casa, não podemos permitir que ela se bagunce novamente. Então, vem os passos 10, 11 e 12, que são os passos de manutenção. Muito bem. Neste caso, qual o tipo de preparação que precisamos fazer? Eu diria que ela é de 2 naturezas: espiritual e mental. Precisamos estar preparados nesses 2 quesitos para a grande tarefa que vem pela frente. Então, no primeiro passo, nós nos rendemos à realidade da adicção. Compreendemos que ela por si só é um poder maior do que eu e que eu preciso de ajuda. E compreendemos o descontrole de nossas vidas em todas as áreas. Então, no segundo passo, vem um fio de esperança. Vem a ideia de que algo maior do que eu e também maior do que minha adicção pode me devolver a sanidade. E por fim, no terceiro, eu entrego a minha vida nas mãos deste poder superior que apenas eu posso eleger. Para a grande maioria das pessoas, este poder superior, que é tão falado dentro das irmandades de 12 passos, é Deus. Entretanto, cada um tem todo o direito de eleger o seu próprio poder superior, desde que ele seja amoroso, bondoso, cuidadoso, maior do que cada um de nós e também maior que nossa adicção. Não podemos esquecer desta última característica. Há muitas coisas que são maiores do que eu mesmo e ainda assim menores que minha adicção. Então, se eu estou lutando contra um inimigo gigante, eu preciso de um aliado que seja maior que este inimigo. O meu poder superior é Deus. Um Deus arreligioso, um Deus que não tem vínculo com a religião. Não tenho nada contra religiões, fique claro. Apenas encontrei um caminho direto, entre eu e Deus. Muito bem. Depois, no passo 4, um grande inventário. Se a palavra inventário moral te incomoda, pense num inventário de certo ou errado, de acertos e desvios, não importa o nome que você dê a ele. O que importa é que esse inventário tem que ser uma espécie de biografia da sua vida, para equilibrar a balança. É um erro comum as pessoas focarem mais nas coisas erradas que fizeram do que nos acertos. Ninguém precisa de um porre de sofrimento emocional. Lembre-se disso. No passo 5, nós partilhamos este inventário e muito mais do que isso, nós descobrimos as razões pelas quais cometemos esses erros que listamos no 4º passo. No 6º passo, eu me prontifico a mudar e este é um trabalho interior muito grande. No 7º, eu peço a Deus que remova meus defeitos. Com muita paciência, muita serenidade, porque é um trabalho para a vida toda. E então, no 8º passo, eu começo a listar as pessoas e instituições que eu prejudiquei e que eventualmente também me prejudicaram. E no 9º passo, eu vou fazer reparações tanto quanto possível. Muito bem. Depois deste longo trabalho, eu preciso manter a casa em ordem. Aí entra o 10º passo, que vai fazer com que eu tenha uma vigilância constante sobre o meu próprio comportamento. O 11º passo, que promove uma intimidade crescente com esse poder superior eleito. E o 12º passo, onde eu pratico tudo o que eu aprendi e levo de graça o que eu recebi de graça. Essa é a essência do serviço. Ok?
Muito bem. Passo 1, admitindo a impotência. O passo nos diz: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. O que é importante que o conselheiro mostre para o acolhido, especialmente aquele que ainda não teve a oportunidade de conhecer os 12 passos? Primeiro, esse passo é constituído de 2 partes: a admissão da impotência e a admissão do descontrole da vida. Não é a mesma coisa. É um erro muito comum admitirmos que somos adictos, mas acreditarmos que ainda temos algum tipo de controle sobre uma ou mais de uma área de nossas vidas. Alguns adictos podem ter uma certa resistência, por exemplo, a admitir que tinham perdido o controle sobre a área financeira, simplesmente pelo fato de que não foram materialmente à miséria. Mas é importante mostrarmos que isto não é verdade. Todas as áreas da vida de um adicto tornam-se descontroladas na adicção ativa. Então, o primeiro desafio do primeiro passo é fazer com que o acolhido recém-chegado compreenda que o passo tem 2 partes e que a segunda parte é mais difícil que a primeira. Para compreender a impotência a sua impotência perante a adicção, basta olhar para trás e ver todas as vezes que você tentou, sem sucesso, controlar o seu uso. Entretanto, admitir o descontrole da sua vida exige uma dose de humildade e de honestidade ainda maior. A base da recuperação é essa rendição. Os princípios espirituais focalizados no primeiro passo são honestidade, humildade, mente aberta, boa vontade, aceitação e rendição. Veja bem, o que seria então a honestidade, que é considerado o princípio espiritual fundamental do 12 passos? Mais especificamente do primeiro passo. Seria a capacidade de olhar para trás e reconhecer que foram suas próprias escolhas que te trouxeram até aqui. Hoje eu estou aqui falando para vocês, e isso é fruto das minhas escolhas. Compreendem? Então, a honestidade do primeiro passo é nesse sentido. É olhar para trás e entender que o que te trouxe até aqui não foi destino, não foi acaso. Foi o resultado das suas escolhas. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar cristalino para o acolhido que chega. O segundo ponto, que diz respeito ao descontrole da vida, exige um pouco mais de esforço. É necessário que ele compreenda exatamente aonde as coisas saíram do aceitável dentro de cada área da vida. Nos relacionamentos, na regulação emocional, seja na vida familiar, seja na vida social, seja na vida profissional, né? Enfim, todas as áreas da vida. Como eu disse antes, algumas pessoas podem ter uma certa resistência a entregar uma ou outra área da vida, né? Mas o desafio, né, do conselheiro em dependência química nesse momento é, a partir das informações que ele vai coletando deste acolhido, ir mostrando para ele que esse descontrole é real. Controle, na verdade, é uma grande ilusão. Né? É uma analogia que eu sempre gosto de usar. Ninguém sabe se amanhã vai abrir os olhos. Se vai viver até o dia de amanhã. Então, que tipo de controle eu posso acreditar que eu tenho sobre qualquer coisa? Né? Essa é uma abordagem que eu costumo fazer. Uma coisa muito interessante é que os 12 passos, a começar do primeiro, vem escrito no coletivo, admitimos. E não admitir é porque a recuperação, no caminho dos 12 passos, ela é compartilhada. Nós já sabemos que o elemento fundamental de uma comunidade terapêutica é o convívio entre pares. É o convívio de grupo. Então a jornada é compartilhada e é importante perceber que isso se manifesta em como o passo é escrito. Ninguém se recupera sozinho. Nós fazemos a recuperação por nós e para nós. Mas querendo ou não, nós precisamos dos outros. Consequências e vida incontrolável. Como eu já até antecipei, vocês podem ver aí no último quadradinho à direita do slide,
Estamos falando de relacionamentos, trabalho, saúde, vida financeira, enfim, todos os aspectos da vida humana. Se olharmos com carinho e honestidade, vamos perceber que é muito pouco provável que qualquer uma delas tenha se mantido sob controle durante a adicção ativa. O passo 1 é o alicerce de toda a recuperação. Sem ele, nenhum outro é possível. É por isso que eu gosto de me delongar neste primeiro passo. Não importa se o acolhido vai gastar um mês para digerir esse passo. Nós não temos pressa. O estudo dos passos dentro de uma comunidade terapêutica é para que o acolhido tome conhecimento da ferramenta. Não se espera que ele vá praticar na totalidade todos os passos, porque isso é inviável. Normalmente nem temos tempo para isso. Muitas vezes, pessoas que estão se recuperando nas Irmandades de 12 Passos lá fora, gastam meses em cada passo. Disso já dá para saber que a prática em sua completude dentro de uma internação é impossível. Então estamos apresentando a ferramenta e dizendo o que precisa ser feito, quais barreiras precisam ser vencidas em cada passo, né? Se a pessoa quiser fazer o passo, eu sugiro que faça através do guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos, que pode ser comprado dentro de qualquer sala de Narcóticos Anônimos ou no site de Narcóticos Anônimos. Este guia, ele é feito para trabalhar os passos. É um guia que vai te acompanhar na sua jornada individual e coletiva de recuperação. Passo 1, pontos-chave. Honestidade como fundamento, pelas razões que nós já discutimos. Adicção é uma doença. Veja bem, Narcóticos Anônimos descreve a adicção como uma doença física, mental e espiritual, não uma fraqueza de caráter ou falha moral. E por que isso é extremamente importante para o acolhido que chega? Porque o conselheiro em dependência química precisa necessariamente abordar esse ponto. Porque muitas vezes chegamos destruídos, nos sentindo os piores seres humanos da face da Terra. E muitas vezes, saber que os nossos erros foram em função de uma doença é um alívio. Eu, particularmente, senti um alívio tremendo ao descobrir que o que eu fazia era em função de uma doença e não de sem vergonhice, como a sociedade dizia. Aceitar o diagnóstico. Estudos mostram que aceitar o diagnóstico da dependência é o preditor mais forte de engajamento efetivo no tratamento. Ou seja, não adianta eu negar que eu tenho uma doença. Existe algo que é difícil de desimpregnar do adicto, que é a tal da negação. Isso precisa ser abordado também com cautela pelo conselheiro em dependência química, porque como eu posso tratar uma doença que eu julgo não ter? Escolher a recuperação. O adicto não escolheu ser adicto, mas ele pode escolher a recuperação. Aceitar a realidade é o primeiro e mais corajoso passo. Gente, para quem está chegando agora na jornada dos passos, é importante vocês terem essa percepção. Terão acolhidos que terão mais facilidade de mergulhar nos passos, outros vão apresentar resistência. Eu estou tocando nesses pontos fundamentais justamente para que saibam abordar aquele acolhido que está chegando agora no programa, que precisa ter bloqueios vencidos para só então entrar em recuperação. E como sem o passo 1 nenhum outro é possível, vale a pena a gente delongar um pouco nesses aspectos que acabamos de discutir. Passo 2, vindo a acreditar. O passo diz: viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. É um passo de esperança. E essa esperança é necessária para preencher o gigantesco vazio espiritual deixado pelo primeiro passo. Acreditem, o primeiro passo vai tirar tudo aquilo que o adicto mais gostava de fazer. Vai dizer para ele: ei, sabe aquele comportamento que você amava? Não pode mais. Sabe aquela substância que você recorria a ela sempre que achava que precisava? Não pode mais. Isso vai causar um grande vazio. Então é necessário que logo em seguida do primeiro passo venha algo que possa começar a preencher esse vazio. E esse vazio vai ser inicialmente preenchido com esperança, que é o princípio fundamental do passo 2. Acreditar que a mudança é possível vai te ajudar a conviver com este vazio enquanto ele não estiver plenamente preenchido.
E ele só será plenamente preenchido com a prática do restante dos passos. O poder superior que falamos dentro dos 12 passos é um conceito aberto e pessoal, é qualquer força maior que eu. Por exemplo, o grupo, a natureza, o universo ou o próprio Deus. Sanidade nada mais é do que voltar a pensar com clareza. É definida como tomar decisões saudáveis e agir de forma equilibrada. É tudo que não fazíamos na dicção ativa. Então, esse é um ponto fundamental. Quando o acolhido pergunta o que é sanidade, precisamos mostrar para ele que a verdadeira sanidade é o oposto da maneira com que tomávamos decisões na dicção ativa. Então, pontos fundamentais. Como incutir o desejo de praticar, o passo 2, ou pelo menos a curiosidade de praticar o passo 2. É dizendo, ei, essa sensação de vazio que te incomoda precisa ser preenchida e o caminho é o passo 2. Escolha seu poder superior. Ele vai te fazer pensar com clareza. E, à medida que vai havendo abertura mental, essas ideias começam a assentar. E a recuperação começa a se tornar mais suave. Abertura mental ou mente aberta é simplesmente a disposição para considerar novas possibilidades e crenças. E quando eu falo crença, eu não falo de religião. O único requisito para que um poder superior possa ser eleito para nos ajudar na nossa recuperação é que ele seja amoroso, bondoso, cuidadoso, maior que nós e maior que nossa adicção. O passo 2 tem alguns pontos-chave também. E nós precisamos abordar isso com muita clareza junto ao acolhido, porque ele precisa compreender que tudo é gradual. Não pode haver pressa na recuperação. Ter pressa para praticar os passos pode arruinar o processo. Então, quando o passo diz viemos a acreditar, em vez de dizer simplesmente acreditamos, já mostra para nós que é um processo, que não exige certeza imediata e nem nenhum tipo de conversão. Você simplesmente vai acreditar. Se não sabe no que, não importa, apenas acredite. Essa é a ideia que temos que passar. Uma atitude de mente fechada nesse ponto vai paralisar a recuperação. Se a pessoa tiver dificuldade com um conceito espiritual neste primeiro momento, não tem problema. Sugira a ela que o grupo seja o poder superior, que a irmandade seja o poder superior, que a filosofia de 12 passos, que as literaturas sejam o poder superior. Há muitos poderes que podem nos ajudar. E essa recuperação da sanidade, que é gradual, vai começar a ser percebida. E nós vamos perceber isso no acolhido através da mudança de comportamento. E vamos mostrar para ele que ele está mudando, porque isso é um reforço positivo, que o ajuda a continuar em recuperação e o ajuda a estar pronto para enfrentar o próximo passo, que é o passo 3. E então o passo 3 nos coloca em frente a uma grande decisão. O passo 3 diz, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus da forma como o concebíamos ou o compreendíamos. Vejam bem, essa não é uma decisão fácil. Abrir mão de nossa vontade? Entregar nossas vidas aos cuidados de alguém? É completamente oposto ao que fazíamos na dicção ativa. Porque na dicção ativa éramos egoístas, egocêntricos e só tínhamos uma preocupação: satisfazer nossos desejos imediatos. E para tal, usávamos tudo e todos ao nosso redor como meros objetos manipuláveis para conseguirmos o que queríamos. Então, é uma mudança muito grande de comportamento. É necessário acreditar, ter fé, confiança. Sem isso, ninguém entrega nada a ninguém. Vejam bem, eu vou dar um exemplo simples que eu gosto de dar quando eu estou dando reunião para acolhidos. Os senhores, na posição de conselheiros em dependência química, podem encontrar outras formas de transmitir essa ideia, mas eu gosto de dizer o seguinte: você entregaria a chave do seu carro ou da sua casa nas mãos de um estranho? Quase que a totalidade vai responder que não. Se você não entrega algo material a outro alguém que você não confia, o que será dito a respeito da sua própria vida? Então,
É necessário que haja confiança e não pode haver confiança se a pessoa não conhecer este poder superior. Então, do segundo para o terceiro passo é um salto. É um salto de fé. É um salto de intimidade com esse poder superior, seja ele qual for. É um passo de ação, não é um passo passivo. Exige escolha consciente. Afinal, somos nós mesmos que estamos entregando. Ninguém vai tomar essa decisão por nós. E é um passo que, se bem feito, nos traz a sensação de liberdade, ou pelo menos um princípio da sensação de liberdade. Diga-se de passagem, a única promessa que tanto Narcóticos Anônimos quanto qualquer outra irmandade de 12 passos faz é que, ao praticar os passos, ao seguir o caminho dos passos, você pode encontrar uma sensação de plena liberdade. E a gente já pode começar a desfrutar disso no terceiro passo. Quando entregamos, tiramos um peso das costas e é aí que nós temos que mostrar para o acolhido quão vale a pena tomar essa decisão. É uma decisão individual, mas nós podemos ajudar. Podemos ajudar com nossos próprios exemplos, podemos promover discussões de grupo e, enfim, mostrar que, ao abrir mão do peso do controle, nós nos tornamos livres. E é isso que é entrega. É mostrar para o acolhido que o esforço que ele faz para tentar controlar tudo em vão é uma energia jogada fora, que ele pode convergir para criar, para vencer, para coisas que realmente valem a pena. Eu acho que essa é uma abordagem central e essencial para convencer, estimular, promover a prática do passo por parte do acolhido. E lembrá-lo sempre, a entrega é diária. Temos uma tendência a querer voltar a estar no controle, então temos que entregar todo dia. Comece de manhã fazendo uma breve oração, entregando o seu dia ao seu poder superior. Sempre sugiro isso. Tem alguns pontos-chave que precisam ser apontados, abordados pelo conselheiro de independência química. A questão da fé e da confiança. A questão do ego e da vontade própria. Porque a vontade própria descontrolada era o maior obstáculo de nossas vidas. Éramos escravos, achávamos que éramos livres porque podíamos fazer tudo o que quiséssemos e não compreendíamos que a liberdade verdadeira reside em escolher não fazer o que quer de maneira consciente, porque você consegue pesar as consequências, medir os impactos que aquilo pode causar. Esta é a verdadeira liberdade e esse é um ponto fundamental que deve ser apresentado ao acolhido. Este passo, juntamente com o primeiro e o segundo, formam o alicerce de toda a recuperação. É por isso que são os passos de preparação. E então, chega a hora de começar a agir. Passo 4, fazendo um inventário. Bom, nos preparamos até aqui com os 3 primeiros passos. E é aqui realmente que começa o trabalho pesado, por assim dizer. O passo nos diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Este é o 4º passo. Senhores, esse é um passo de coragem. Escrever sobre si mesmo. A honestidade exige coragem para encarar a si mesmo sem omissões. O inventário precisa ser escrito. Não adianta eu ficar pensando sobre ele, filosofando sobre ele. Eu preciso pôr a mão na massa e fazer. Tenho que olhar todas as áreas da minha vida, ressentimentos, medos, comportamentos e relacionamentos. Tudo aquilo que eu pensar é material para o 4º passo. Eu posso correr o risco de escrever de menos, mas nunca de mais. Mas, se eu tiver que salientar um ponto fundamental que deve ser esclarecido com o acolhido antes que ele comece a fazer o passo, é que o passo não é para escrever apenas as coisas que você fez de ruim.
Este é um erro comum, já vi acontecer dentro de comunidades terapêuticas, talvez por falta de habilidade do conselheiro em dependência química, permitir que o acolhido entrasse num porre de depressão devido a se ver apenas como uma pessoa ruim. Não é isso que o passo pede. Ele fala minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, o que quer dizer, implicitamente, que é uma biografia de tudo que você fez, não só as coisas ruins. Então nós temos que guiar o acolhido no quarto passo para que ele se enxergue como ele verdadeiramente é. Se permitirmos que ele comece a escrever só coisas ruins sobre ele mesmo, ele não vai melhorar. Pelo contrário, ele vai entrar num poço de depressão e não vai sair mais do lugar. Então eu acho que um dos papéis mais importantes do conselheiro em dependência química nesse momento é trazer isso à tona. Senhores, o passo 4 existe para equilibrar a balança e não para desequilibrá-la ainda mais. O objetivo é a mudança. Vamos manter o que é bom e mudar o que é ruim. Ou seja, o objetivo do quarto passo é autoconhecimento. O inventário não é uma lista de pecados. É uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento pessoal. E há alguns pontos-chave deste inventário moral que precisam ser trabalhados com muita cautela. Ressentimentos é um desses pontos. Nós, enquanto seres humanos, e mais ainda enquanto adictos, temos uma tendência a guardar ressentimentos. É necessário identificar esses ressentimentos e abrir mão deles. Medos que nos paralisam. Muitos adictos gostam de bater no peito e dizer que não tem medo de nada, quando na verdade morrem de medo de viver. É por isso que se escondiam atrás da droga. A gente tem que mostrar essa realidade. Os medos que não são reconhecidos explicitamente continuam controlando o comportamento da pessoa. Agora, quando tudo é escrito, quando tudo é partilhado, quando tudo fica às claras, o medo perde o controle sobre a pessoa. Escrever, então, nesse contexto, é cura. Porque quando você coloca no papel e não fica ruminando e tudo fica claro, não tem mais como esconder. É como um peso que sai das costas. Sabe quando a gente está angustiado e muitas vezes uma pessoa simplesmente empresta o ouvido e você fala e já se sente melhor? É mais ou menos isso que acontece no quarto passo. Mas é preciso ser honesto, é preciso ter coragem, é preciso ir a fundo, é preciso se conhecer como você realmente é, coisa que o adicto tem muita dificuldade de fazer. Ele se escondeu de si mesmo a vida inteira. E o quarto passo servirá de material para todos os passos que vêm pela frente. Não existe passo 5, 6, 7, nenhum dos outros, se não houver um quarto passo bem feito. Então isso precisa ser dito, né? Não que exista um passo mais importante do que o outro, mas eles são divididos em 12 passos e tem uma sequência lógica. Então, obviamente, se você ficar estagnado num, você não vai poder fazer o outro. E depois de tudo escrito, vem o passo 5. Admitindo a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano. O passo diz: admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Vejam bem, eu vou direto ao ponto. Um erro muito comum, e eu já vi isso sair da boca de conselheiros em dependência química, que o quinto passo é a leitura do quarto para um padrinho. Nada poderia estar mais incompleto? E se nós prestarmos atenção no passo, a razão fica clara. Lá diz o seguinte, que admitimos e descobrimos a natureza exata da falha. Senhores, a falha está descrita no passo 4. A natureza exata da falha, ou seja, o porquê tivemos aquele comportamento, será descoberto no quinto passo. Possivelmente será descoberta, se o quinto passo for bem feito. Então ele não é só a leitura do quarto. Você vai partilhar, você vai falar, você vai ouvir. E com esta pessoa de sua confiança, que não necessariamente precisa ser um amigo, mas precisa ser alguém de confiança, que pratica o programa, que vive o programa e que pode te dar um retorno,
e muitas vezes um retorno que você não quer ouvir. A natureza que se esconde por trás do comportamento é que precisa ser identificada. Exemplo que eu gosto de dar nas reuniões para os acolhidos. Vou pegar algo simplório. Estou relatando um evento onde eu roubei, subtraí. Isso é o fato. Isso é o que está descrito. Agora, a natureza exata, por que eu pratiquei esse ato de desonestidade? Pode ser, por exemplo, que eu estivesse me sentindo desvalorizado, porque o outro tem o que eu não tinha, e na minha crença irracional eu acreditava que era preciso ter para ser respeitado, para ser visto. Enfim, eu estou dando um exemplo simplório. Mas é exatamente assim que funciona, né? O quarto passo é a descrição do fato. O quinto passo é descobrir o porquê, né, por trás disso. O que te levou a isso? E o quinto passo nos ajuda a sair também do isolamento. Nós vivíamos em casulos. Nos isolávamos do mundo, naquele mundinho medíocre, miserável da dicção ativa. Quebrar o segredo é romper o casulo. Romper o ciclo de silêncio que alimenta a dicção. Isso nos traz uma profunda libertação, porque uma vez que você compreende a natureza exata da sua falha, não há mais motivo para ter vergonha do seu passado. Pelo contrário, neste momento, o seu passado deixa de ser seu inimigo e passa a ser o seu aliado na sua recuperação. Nós não podemos nos desconectar do passado. Largá-lo como se fosse um saco de roupa suja que não queremos ver mais. Ele nos acompanhará. Entretanto, passado serve para aprendizado. É um lugar que podemos olhar para aprender, não um lugar onde devemos viver. E isso é importante. E essa conexão entre aquele que te ouve, por si só já é um elemento curativo. Então vejam bem, se nós realmente quisermos nos recuperar, não basta sabermos o que fizemos de errado. É necessário saber por que fizemos de errado. E uma vez tendo libertado-se dessa culpa, iniciar um processo de mudança, que vai começar com o sexto passo. O quinto passo traz alguns pontos-chave super importantes. O primeiro deles, e eu já falei sobre eles, a vergonha se dissolve no compartilhamento. Quem é a figura do padrinho? Dentro de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, é comum a figura de um padrinho. E o que é um padrinho? É uma pessoa mais experiente na recuperação que está disposta a te ajudar a encontrar o caminho da recuperação. Ele não precisa ser um amigo pessoal e muitas vezes é recomendado que não seja, para que não haja um viés no momento da partilha. Né? Eu não preciso nem dizer que não pode ser ninguém da família, né, gente? Então essas coisas precisam ser esclarecidas com o acolhido. É muito comum o acolhido querer partilhar com o melhor companheiro dele dentro da comunidade, com aquele que anda lado a lado com ele. Não é sugerido, justamente por isso, porque pode turvar a capacidade daquele outro de dar o retorno que a pessoa precisa ouvir. E no final das contas, depois de tudo isso, né, a pessoa realmente pode viver o alívio e a paz que vem depois do quinto passo. Talvez seja o primeiro momento onde a pessoa realmente começa a se sentir leve e entender que a recuperação não precisa ser um peso, mas sim uma dádiva. E que o valor está na caminhada e não no objetivo. É muito difícil ter essa visão antes de um quinto passo bem feito. Então, vem o sexto passo. Estando inteiramente dispostos. E o passo diz, estávamos inteiramente dispostos a deixar que Deus removesse todos esses efeitos de caráter. Veja bem, algumas pessoas podem passar com pouco interesse pelo passo 6, com muita pressa de chegar no 7, que é onde eu realmente vou pedir a Deus que remova meus defeitos. Mas isso não funciona. Porque nós não podemos, nós não conseguimos perder aquilo que julgamos depender de. E o que eu quero dizer com isso? Temos defeitos de caráter que são defeitos de estimação. Precisamos primeiro compreender que não mais dependemos deles para sobreviver, para só depois pedir que eles sejam removidos.
essa disposição tem que ser profunda. E aí, uma maneira que eu tenho de abordar o acolhido, principalmente aquele recém-chegado que não teve contato com os passos, é justamente mostrar para ele que, no ambiente hostil da adicção ativa, havia certos padrões de comportamento que podemos chamar de defeitos de caráter que nos eram úteis. Ora, vocês vão concordar comigo que na adicção ativa, no mundão, como se diz na gíria, nós não podemos deixar as pessoas se aproximarem excessivamente de nós, nos conhecerem em profundidade, então criamos barreiras. Muitas vezes somos o bad boy ou o bad girl, que afasta todo mundo, justamente para que ninguém te conheça e não tire vantagem de você. Agora eu pergunto, aqui, num ambiente de recuperação, o acolhido se beneficia desse comportamento? É claro que não. Então, eu acho que o ponto central que precisa ser mostrado ao acolhido no 6º passo é: o que você achava que precisava para viver lá fora não mais vale aqui dentro. Eu acho que essa é a abordagem central. Isso ajuda a quebrar o bloqueio, ajuda a pessoa a sair da posição de defensiva, né? Ajuda a pessoa a se abrir. E o 6º passo não te pede perfeição, porque querendo ou não, prontificando-se ou não, você ainda em alguns momentos vai se pegar ali agarradinho naquele defeito. Não precisa se desesperar, é assim mesmo. Né? O que nós chamamos de defeitos de caráter são padrões disfuncionais de comportamento. Na verdade é mais profundo do que isso, porque envolve nossa maneira de sentir, pensar e agir. Né? Não existe ação sem que haja pensamento antes, né? E pensamento e emoção andam atrelados. Né? Mas enfim, essa é a essência do 6º passo. É abrir mão daquilo que você acha que precisa neste novo mundo da recuperação. Aqui você não precisa mais. Então, os pontos-chave são disposição. É isso que abre a porta da mudança. Né? Ninguém está pedindo perfeição, apenas abertura, que é um processo gradual, que pode demorar, né? E se não houver humildade, ninguém chega a lugar nenhum. O passo 6 existe para preparar o terreno para o passo 7. Quantas e quantas vezes nós pedimos coisas para as quais não estávamos preparados? Isso só nos trouxe problemas. É por isso que o passo 6 existe. Ele prepara o terreno para que o passo 7 possa dar resultado. A prontidão para mudar talvez seja o ponto mais crítico na caminhada de recuperação. Porque quem não quer, de fato, não muda. E então, eis que chega o passo 7. Humildemente, pedimos. Pedimos a ele que removesse nossas imperfeições, nossos defeitos. Obviamente, humildade é o princípio central. O passo já começa falando de humildade. Vejam bem, neste momento eu já consolidei o meu entendimento de poder superior na caminhada da recuperação. Já elegi o meu poder superior, né? Já criei uma certa intimidade com ele, já estou trabalhando com ele, com o apoio dele. Seria razoável chegar para algo maior do que eu mesmo e pedir de maneira arrogante algo? É claro que não. Então, a humildade existe por isso. Eu estou chegando diante de algo que é maior do que eu mesmo e, mais importante, maior que o meu inimigo, eu tenho que chegar com humildade. Ah, mas Deus já sabe o que eu preciso mudar, por que eu tenho que falar? Porque nos 12 passos toda a ação parte do recuperando. Todo passo envolve ação consciente. E esse talvez seja um ponto importante. Mostrar para o acolhido que o pedido tem que partir dele. Mostrar para o acolhido que o 6º passo apenas te preparou para perder algo neste passo. Humildade não é humilhação. Lá no 1º passo, o conceito de humildade era não se sentir nem melhor nem pior do que ninguém, apenas um ser humano. Aqui no 7º passo, nós podemos reaproveitar este conceito, mas ampliá-lo, né, fazendo esta comparação. Né, colocando em perspectiva a nossa insignificância e a infinitude do poder superior. Enfim, quando verdadeiramente reconhecermos a necessidade de mudança, aí pediremos. Né? Quando a dor de permanecer parado for insuportável, estaremos dispostos a pedir ajuda, a pedir mudança. E
Precisamos considerar alguns passos importantes. Já dissemos, a humildade como base de todo o crescimento espiritual, né? Pedir ajuda não é demonstração de fraqueza, é força. Aí é algo que precisa ser discutido tanto quanto preciso com o acolhido para que ele entenda claramente o seguinte: pedir ajuda não é vergonha, mas pedir socorro talvez pode ser. Veja bem, se eu percebo que as coisas começam a não andar bem e não peço ajuda, eu estou pagando para ver, porque lá na frente eu vou pedir socorro, né? Quase afogando. É importante ressaltar também que a remoção dos defeitos é um processo contínuo e a pessoa não pode se decepcionar. Não se cobre excessivamente, é importante falar isso para o acolhido, mas também não use disso como justificativa para postergar a sua mudança, né? O que está dizendo aqui é o seguinte: muitas vezes, por mais que a pessoa queira e peça para mudar, ela vai continuar errando. Então ela precisa ser perseverante e praticar o auto-perdão. É isso que está dizendo. Não utilizar disso como uma justificativa para continuar errando, né? Essa humildade, ela vai abrir espaço para o crescimento emocional, melhores relacionamentos e maior resiliência psicológica. Nesta altura do campeonato, já falamos dos passos de preparação, dos passos de ação intrapessoal, ou seja, que dizem respeito ao próprio ser, né, a mudança interior, e agora entramos no 8º passo, que é o primeiro passo de ação interpessoal, ou seja, é onde eu trago as pessoas para dentro da minha recuperação. E o passo diz: fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a fazer reparações a todas elas. É um passo de extrema responsabilidade. Se queremos arrumar a casa, precisamos fazer direito. A lista tem que ser completa. E aí eu faço uma observação. É importante trabalhar junto com o acolhido para que ele não deixe de colocar nomes na lista por questões de ressentimento, porque muitas vezes prejudicamos pessoas que também nos prejudicaram. E se nós utilizarmos disso como justificativa para não colocar aquele nome na lista, não vamos a lugar nenhum. Talvez essa seja uma das observações mais importantes que precisa ser colocada para o acolhido. A lista tem que ser o mais completa possível e ela tem que começar com uma pessoa muito importante: o próprio indivíduo. Nós fomos os mais prejudicados na nossa adicção ativa devido aos nossos próprios comportamentos. Uma lista que não contém e que não comece com a própria pessoa está falha. E vou dizer, dá trabalho. Quando começamos a fazer a lista, ela começa a crescer, 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 e isto às vezes dá medo. E um outro erro muito comum é o conselheiro em dependência química permitir que o acolhido faça a lista já pensando em como fazer reparações. Eu já vi isso acontecer. A pessoa está fazendo a lista e do lado ela já está escrevendo para cada nome como que ela pretende começar as reparações. Gente, isso pode criar um bloqueio. Porque se você acha que a reparação vai ser muito difícil, inconscientemente você pode não colocar aquele nome na lista. Então, temos que abordar isso com muita responsabilidade. O 8º passo não está misturado com o 9º. É por isso que está dividido em 2 passos, não é um passo só. Quando eu faço a lista, eu só faço a lista. Planejar a recuperação é um problema do 9º passo. E nós, aí, nessa altura do campeonato, já aprendemos a viver um dia de cada vez. Então não vamos permitir que o acolhido misture o 9º com o 8º, senão ele não vai fazer a lista bem feita, né? Vou voltar a dizer, primeiro, atenção aos ressentimentos que podem tornar a lista incompleta, muitas vezes involuntariamente, né? Sem a pessoa querer, ela começa a bloquear esses nomes inconscientemente. E a outra questão é não pensar no 9º passo, porque isso também pode gerar bloqueio. Os pontos-chave são, primeiro, já disse, o adicto tem que estar na lista. Disposição é um ingrediente-chave. Vai ter reparações que realmente não vão poder ser feitas lá na frente, mas isso não importa, eu tenho que estar disposto a fazê-las. Empatia, isso é importantíssimo, sabe? Porque no nosso egocentrismo, que governava nossas vidas na adicção ativa, a gente não tinha condição de ver o mundo pelos olhos dos outros, se colocar no lugar do outro, né? E praticar a empatia pode ajudar muito a fazer a lista, né? E tudo que fizermos nesse 8º passo vai ser a preparação para o terreno, né? No passo 9. Passo 9 este,
que diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que é possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. Então eu vou trazer de cara alguns aspectos que precisam ser abordados com o acolhido. Em primeiro lugar, sempre que é possível. Isso já deixa claro que muitas vezes não será possível fazer a reparação direta, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. Eu tenho que ter consciência que eu me incluo nessas outras. Qualquer ato, qualquer tentativa de reparação que possa respingar em mim e me prejudicar mais uma vez não deve ser feito, ou pelo menos não de maneira direta. Então, é preciso mostrar para o acolhido o seguinte: quando não for possível, por uma dessas razões, fazer a reparação direta, faça ela de maneira indireta. O simples fato de você já estar em recuperação, sendo uma força positiva no universo em vez de uma força destrutiva, como antes, já é uma forma de reparação indireta. Mas não podemos permitir que o acolhido caia em auto-engano e que comece a falar: não, eu vou fazer reparações indiretas porque essa reparação direta aqui parece muito complexa, né? Não, aí ele já está justificando, está deixando de fazer o que deve por comodismo, né? Então, muito cuidado. A reparação direta deve ser feita tanto quanto possível. Apenas quando impossível é que vai ser feita uma reparação indireta. Eu gosto de dar um exemplo nas reuniões para acolhidos da seguinte forma. Suponhamos que eu matei alguém. Eu não tenho como fazer a reparação direta, porque a reparação direta é a restituição exata do dano causado e eu não tenho o poder de reviver as pessoas. Só me sobra, nesse caso, uma reparação indireta. Talvez ajudar aquela família de quem eu tirei um membro anonimamente, alguma coisa nesse sentido, né? Mas se eu posso fazer a reparação direta, eu tenho que fazer. Suponhamos que eu deva o seu Joaquim. Nome hipotético que eu acabei de inventar. Dono do botequim lá perto de casa, onde eu costumava me embriagar. Senhores, o boteco é dele. É o negócio dele. O fato de lá ser um ambiente nocivo para mim não é justificativa para que eu não pague. Eu só não posso ir lá, mas eu tenho múltiplas formas de pagar ele. Posso pôr o dinheiro, enviar uma carta pelo correio, né? Posso fazer um Pix, posso mandar outra pessoa pagar no meu lugar. Muita gente fala: ah, não, é dívida de bebida, eu não vou pagar isso não. Tem que pagar. Restituição exata, né? Se você tirou, devolva, na exata medida que tirou. Aí muitas pessoas costumam levantar aí dívidas com o tráfico. Aí nós vamos entrar numa zona nebulosa, onde o primeiro ponto a ser levado em consideração é a sua segurança. Então cada um vai tomar uma decisão. A minha opinião pessoal é que nós devemos deixar claro que aquilo que é devido deve ser pago na medida do possível. E que só quando é impossível vai ser aceita uma reparação indireta. Eu acho que essa abordagem é a mais eficiente, é a que eu costumo transmitir, né? Mas cada conselheiro, né, vai ter uma maneira de interpretar isso. O único cuidado que eu peço é: não permitam que o acolhido caia em auto-engano e use das questões, né, da reparação indireta para deixar de fazer reparações diretas onde possível. Como pontos-chave temos a justiça como princípio, né, que vem muito de acordo com o que eu estava falando anteriormente. Não importa quem você prejudicou, essa pessoa sendo boa ou ruim, ela merece ser restituída, né? Acertos constantes. Veja bem, a mudança de comportamento contínua e sustentada é a reparação mais poderosa e duradoura. O que isso quer dizer? É aquilo que eu falei antes. O simples fato de você viver uma vida reta já vai começar a consertar o estrago que você fez. Nem todas as reparações são possíveis, algumas não podem ser feitas, mas isso não quer dizer que você vai ficar inerte, você vai agir de alguma forma, né? E as promessas de Narcóticos Anônimos. Nova liberdade e nova felicidade surgem para quem trabalha esse passo com honestidade e coragem. Este é o último passo de ação. Daqui para frente são passos de manutenção. O que isso quer dizer? Eu falei, não me lembro exatamente em qual passo, acho que foi lá no primeiro, que a promessa das Irmandades de 12 Passos é a liberdade. E no 9º passo já podemos desfrutar da plenitude dessa liberdade. E vamos usar o 10º, o 11º e o 12º para não voltar a perder esta liberdade. Agora é hora de não deixar a bagunça tomar conta de nossas vidas de novo.
o passo 10 nos pede para continuar fazendo o inventário pessoal e, caso estejamos errados, admitir prontamente. O que isso significa? Significa manter uma vigilância constante sobre si mesmo, sobre o próprio comportamento. Eu acho que uma das abordagens mais fundamentais que tem que ser feita para o acolhido nesse momento é mostrar para ele: senhores, já tivemos muito trabalho até aqui, não vamos perder nosso trabalho. Ninguém tem que dar faxina na sua casa todo dia. A faxina é só quando fica muito bagunçado. Uma vez que você arrumou, se você limpar um pouquinho todo dia, você não precisa mais de dar faxina. Eu gosto dessa abordagem, né? Enfim, princípios espirituais fundamentais do 10º passo incluem honestidade, integridade e autodisciplina. Uma honestidade muito mais profunda do que a honestidade dos passos anteriores. Lá no primeiro passo já pedia uma honestidade, mas a honestidade do primeiro passo me pedia para olhar para trás e reconhecer que foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui. A honestidade do passo 10 é uma honestidade em tempo real. É observação constante, errei e consertei, na hora. Eu não vou deixar acumular, vejam bem a diferença, eu não tenho que olhar para trás, eu estou vivendo o presente, olhando o presente, se errei no presente, conserto no presente. Essa é a diferença da humildade, lá no começo da caminhada, para a humildade, para a honestidade que temos agora no 10º passo. E onde que entra a autodisciplina? Bom, honestidade e autodisciplina, nesse sentido, caminham juntas. Autodisciplina é simplesmente levar a cabo aquilo que você mesmo planejou fazer, ser disciplinado, né? Não mudar de ideia no meio do caminho. Se eu me propus acordar às 6 da manhã para estudar, eu não vou acordar às 6h05, eu vou acordar às 6 da manhã. Isso é autodisciplina. Se eu prometi para mim mesmo que eu vou arrumar minha cama antes de eu tomar café, antes mesmo de eu tomar banho, é antes que eu vou fazer. Isso é autodisciplina. Se eu prometi que eu não vou deixar a pia encher de vasilha e ficar mosquitinho rodando em cima, cada prato que eu sujar, cada copo que eu sujar, eu vou lavar na hora. Isso é autodisciplina. Porque a honestidade e a autodisciplina vão evitar que você perca a sua integridade. Por sua vez, o que é integridade? Integridade vem da palavra íntegro, inteiro. Nós somos seres físicos, mentais e espirituais. Veja bem, se nós pensamos uma coisa, sentimos outra, falamos outra e agimos de maneira ainda diferente, existe alguma integridade em nós? Não, estamos fragmentados. Então a observação contínua, né, a autodisciplina e a honestidade do 10º passo é que vão impedir que eu me fragmente novamente, porque eu cheguei fragmentado a esse programa de recuperação. É preciso mostrar para o acolhido que se ele não quiser se esfarelar novamente, o 10º passo é fundamental. E aí tenho que trazer alguns pontos-chave para o acolhido, como consciência contínua. Como que eu tenho uma consciência contínua? Reflexão diária. Eu, particularmente, gosto de fazer à noite da seguinte forma: o que fiz hoje que gostaria de não ter feito? O que não fiz hoje que gostaria de ter feito? Essas duas perguntas são suficientes para me fazer uma avaliação muito bacana do meu dia. E se eu detecto alguma falha, já corrijo ali mesmo. Admitir erros prontamente, sem desculpa e sem demora, mas mesmo assim saber que errar é humano. O que importa não é o erro em si, mas sim a disposição de reconhecê-lo e corrigi-lo com humildade e o mais rápido possível. E chegamos ao passo 11, o segundo passo de manutenção, que diz: procuramos através da prece e meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, da maneira como compreendíamos, pedindo apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Olha, eu já estou caminhando com esse poder superior há um tempo. Eu já estou no 11º passo. Mas precisamos estar cada vez mais íntimos desse poder superior. Até agora nós arrumamos a casa e estamos evitando que ela se bagunce de novo. Mas o programa nos oferece mais. E nós só poderemos acessar este mais se praticarmos o 11º passo. É um passo de consciência espiritual. É uma ferramenta pessoal extremamente potente, porque ele fala de
prece e meditação. Então, o que são prece e meditação? Eu preciso explicar isso para o acolhido, para ele poder usar a ferramenta. Prece ou oração é a maneira que eu coloco as coisas para o poder superior. Eventualmente eu posso estar pedindo alguma coisa. E meditação é a maneira que eu ouço a resposta. Ora, é muito simples. Será que nós podemos receber alguma resposta espiritual com a cabeça cheia de pensamentos? Então a primeira coisa que eu preciso fazer para receber uma resposta em relação a uma prece é esvaziar a minha cabeça. E aí entram várias ferramentas adicionais que também são trabalhadas dentro da comunidade terapêutica, como por exemplo o mindfulness, que é a prática da consciência plena. Viver o momento presente, afastar-se dos pensamentos e das emoções e dar espaço na sua mente para que Deus possa dar aquela pincelada, aquele insight, que muitas vezes é a resposta para um problema que parecia não ter solução. Acho que essa distinção entre prece e meditação e como fazer meditação são as coisas mais importantes que precisam ser ditas para o acolhido no 11º passo. Além do fato de mostrar para ele que uma intimidade crescente com o poder superior é que vai abrir as portas para as, digamos assim, as dádivas restantes que o programa de 12 passos ainda pode te conceber. Muito bem. Então falamos de prática diária, viu, gente? Prece e meditação é prática diária, né? Esse contato com o poder superior ele tem que ser diário, não só na hora que o bicho pega que eu acho que eu preciso. Os pontos chaves, então, são oração, meditação, práticas matinais e noturnas. Eu posso começar o meu dia com uma sessão de mindfulness, para me ficar bem tranquilo, começar o meu dia centrado em mim mesmo. À noite, uma reflexão noturna, como o exemplo que eu dei, né? E o coração do programa é a prática espiritual. Eu preciso cultivar essa paz interior, essa clareza mental e essa conexão diária com o poder superior, né? Então, veja bem, quando eu peço ao poder superior que me mostre a vontade dele, eu preciso estar com o coração aberto e muito tranquilo para receber essa resposta. E muitas vezes é difícil receber essa resposta, porque para saber o que Deus quer de nós, teríamos que pensar com a mente dele. Isso não é possível. Mas uma coisa eu digo, podemos começar pensando então no que o poder superior não quer que eu faça. Por eliminação eu já elimino um monte de coisa, e fica mais fácil achar a resposta depois. Sabe? Igual prova de múltipla escolha. Se você elimina as que obviamente estão erradas, sobra menos para escolher, sua chance de acertar é maior. A mesma coisa vale na vida da gente, né? Deus não quer que você volte a usar drogas. Deus não quer que você sofra, nem que faça ninguém sofrer. Deus não quer que você fique estagnado, Ele quer que você prospere, né? Então esse tipo de raciocínio lógico pode ajudar bastante também. E por fim, chegamos ao passo de número 12, que nos diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Veja bem, fala de despertar espiritual. Muitas vezes esse termo gera polêmica. O que é um despertar espiritual? Seria isso uma experiência mística? Bom, para algumas pessoas pode ser, né? Mas para a maioria das pessoas, esse despertar é paulatino. Ele acontece todos os dias à medida que a minha clareza mental vai aumentando, que a minha sanidade vai se tornando maior. Então o despertar espiritual não precisa ser um evento, mas na maioria das vezes ele é um processo. E diz algo muito importante. Chegamos até aqui. Nos preparamos, arrumamos a casa, estamos dando manutenção. O programa me trouxe dádivas. Então eu preciso praticar tudo o que eu aprendi e dar de graça o que eu recebi de graça. Essa é a essência do 12º passo, né? Se eu tivesse que escolher algo para dizer que não pode deixar de ser dito ao acolhido que está chegando num programa de recuperação, é isso. Senhores, aprendemos, agora vamos praticar e agora vamos distribuir. Sabe, se a sua taça está cheia de bênçãos, não deixe derramar no chão. Derrame no copo do irmão que está chegando. Eu gosto muito dessa abordagem, né? Para aqueles que estão familiarizados com narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, o serviço é a maneira máxima de expressão da gratidão. Serviço aqui
Você não precisa de um título para isso. Você pode simplesmente chegar mais cedo na sala, ajudar a organizar as cadeiras, passar um cafezinho, ajudar a manter a porta aberta para aquele que vai chegar procurando ajuda. Isso é serviço. E para mim levar a mensagem, muitas vezes eu não preciso pegar um megafone e sair gritando por meio da rua que a recuperação é possível. A minha mudança vai servir de outdoor para que os outros vejam. Aqueles que me viram na miséria, que me viram na mais profunda dor e sofrimento, vão me ver andando de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, e alguns vão se interessar e perguntar. Essa é a hora de levar a mensagem. Um erro muito comum é a pessoa achar que tem que levar a mensagem para o adicto que está usando naquele momento. Senhores, cuidado com a síndrome de super-homem. Advirtam seus acolhidos em relação a isso, né? Levar a mensagem, a gente leva com a vida reta, praticando princípios. As pessoas vão se achegar a nós e perguntar. Vou compartilhar, antes de encerrar esta apresentação sobre os 12 passos, uma experiência minha. Algum tempo limpo, achando que tinha que levar a mensagem a todo custo, resolvi ir buscar um amigo meu que eu soube que estava usando na boca. Ele já estava lá há 3 dias. Eu falei, eu vou lá e vou tirar ele de lá. Eu tenho que dar de graça o que eu recebi de graça. E fui. Aconteceu que eu fiquei lá mais 3 dias com ele usando. Não se coloquem em risco. Temos que deixar claro para o acolhido. Levar uma mensagem não é brincar de super-homem. Fazemos isso através da conduta. Uma conduta diária. Bom, só podemos guardar o que temos, dando de graça o que recebemos de graça. Eu espero que essa apresentação tenha trazido uma visão um pouco mais ampla dos passos, enfatizando, não estou falando para acolhidos, mas para futuros conselheiros em dependência química. Espero que o que vocês viram e ouviram aqui sirva para salvar vidas nessa profissão que os senhores escolheram. Só por hoje.